Vivemos em uma época em que a fé é constantemente desafiada pela dúvida. Muitos dizem que a Bíblia é apenas um livro de mitos e histórias antigas. No entanto, as pedras têm falado, literalmente. A arqueologia bíblica tem revelado evidências que confirmam detalhes históricos, geográficos e culturais das Escrituras. E cada achado é um sussurro do passado dizendo: a palavra de Deus é verdade. Um dos exemplos mais impressionantes vem do Sinedo de Ciro, descoberto em 1879. Esse artefato confirma que o rei Ciro realmente permitiu que os povos cativos retornassem às suas terras, exatamente como foi profetizado em Isaías 150 anos antes dele nascer. Em Isaías, no capítulo 45, verso 1, diz o seguinte: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele e desarmar reis, para abrir diante dele portas, para que as portas não se fechem. No verso 13, eu o despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Outro exemplo é a descoberta da cidade de Jericó e das muralhas que caíram. As escavações mostram que as muralhas de fato colapsaram para fora, exatamente como descrito em Josué 6, algo incomum em guerras antigas. No capítulo 6, no verso 20, diz o seguinte: Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes das trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo, o sonido da trombeta gritou com um brilho de brado, e o muro caiu, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si tomaram a cidade. Essas descobertas mostram que a Bíblia não é apenas um livro espiritual, mas também um documento histórico totalmente confiável. Em Lucas, no capítulo 19, no verso 40, Jesus diz o seguinte: Respondeu ele, digo-vos, que se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando a ciência descobre o túnel de Ezequias em Jerusalém, escavado por dois lados e se encontrando no meio, vemos a exatidão do relato bíblico. Em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 20, diz o seguinte: Quanto aos demais atos de Ezequias, todo o seu poder e como fez o açude, o aqueduto, e trouxe a água para dentro da cidade, porventura não estão escritos nos livros das crônicas e dos reis de Judá? Essas evidências não são a base da nossa fé, mas elas fortalecem a nossa confiança em Deus e nos lembram de que Ele cuida dos detalhes, no passado, no presente e no futuro. Contudo, mesmo que não houvesse evidência arqueológica alguma, nós ainda assim deveríamos crer, pois a verdadeira fé não depende de ver. Assim como diz o Evangelho de João, no capítulo 20, no verso 29, disse-lhe Jesus: Porque me vistes, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. A arqueologia não é uma ameaça à fé, ela é uma aliada silenciosa. Cada pedaço de cerâmica, cada inscrição, cada ruína antiga sussurra: a palavra de Deus é verdadeira. Que essas pedras possam nos lembrar de que o mesmo Deus que guiou seu povo no passado ainda guia nossa vida hoje, sim, aqui no presente. Mas mesmo que nenhuma pedra clamasse, mesmo que nunca se achasse vestígio algum, a promessa de Deus ainda seria segura e nossa fé com certeza seria firme. Se as pedras podem clamar, que nós não fiquemos em silêncio.